Vamos ter que dividir as épocas. Porque antes de falar se o cristianismo salva ou não salva, vamos ter que perguntar salva do quê? Estás a ver? Porque existem problemas construídos pela via do domínio dos povos que sofreram pela mesma religião. Embora depois vamos discutir aqui se o gênero tocar ou a ortodoxia. Concordo que há problemas que as religiões mesmo criaram. Eu concordo e faz muito bem dividir por período aqui o debate, a análise, para melhor fazer compreender o outro, para depois não criar assim uma bolha de discussões em temas em que, se calhar, às vezes os dois concordam. Já agora, no fim desse vídeo, eu vou dizer quem me pareceu estar melhor no debate. Guardei aqui 4 minutos para o Ginga e 4 minutos para o Gênio. E parabéns ao Fly por organizar esse tipo de debates que são muito bons para os jovens agora. São temas urgentes e claramente importantes para estes debates. Muito bom. Uma coisa, isso é polícia bom, polícia mau, mesma coisa. Tem o mesmo foco, bom projeto. Então temos que entender a salva do quê? De algo que vocês não conseguiram resolver ou de algo que ela mesma construiu e depois te apresentou uma solução? Ponto. Há problemas, sim, concordo que há problemas que nós criamos e problemas que eles criaram. Okay? E nenhuma organização política, social, econômica, seja qual for, conseguirá durar 2, 3, 4, 5 anos, 1 milênio, se não mostrar problemas, se não apontar problemas. Eu, para vender algum produto, algum livro, preciso te mostrar que tens algum problema. Tem aqui livros. Aliás, também tem aqui a Bíblia, né? Para eu poder ler a Bíblia e comprar uma Bíblia, eu tenho que ter problemas, ok? As igrejas mostram problemas, as escolas mostram problemas, os hospitais mostram os problemas, o escritor te mostra, todos nós mostramos problemas a alguém para podermos aqui chamar a atenção, vender algum produto. Portanto, não é espanto a igreja levantar problemas, dizer que você tem pecado, se não tem pecado, isso não é espanto nenhum. É normal e é próprio da sociedade se você quiser chamar a atenção de um ou de outro. Porque existem aquilo que é história e é história. Na tua visão, a religião construiu um problema e trouxe a solução. Mas, sim, quando você começar a ler a Bíblia, ela já vai te apresentar os problemas. Por exemplo, que você é pecador. Você, naturalmente, por exemplo, quem não é religioso, ele não se percebe. Não, ele vai apresentar no ponto de vista dele. Por exemplo, o conceito de pecado não é um conceito geral. Sim, mas tu falas que eles é que criaram isto. Isso. Eles criaram um problema. Eu quero fazer Ok, vamos agora começar a analisar os problemas que eles criaram, para te apresentar a solução. Ok. O Flash 4 na primeira pessoa, Jesus já te apareceu e te disse que quer te salvar? Que ele morreu para ti na cruz? Não. Para você aprender sobre isso, tens que ler um livro. E esse livro vai te apresentar tudo, os problemas, o porquê, essa coisa toda, agora que precisas vir, tem que se arrepender. Ou seja, ele te apresenta os problemas, os motivos que tem que te levar você a vir para a minha igreja. Eu não concordo com a ideia de que a igreja criou problemas. Eu concordo com a ideia de que a igreja viu oportunidades e identificou problemas e desses problemas tentou trazer soluções para, claro, você vir para aí, como aqui falou o Candido muito bem, para você vir para o meu templo, para a minha igreja, eu tenho que te mostrar problemas. Mas esses problemas você já os tem. Não sou eu que te dei. Você já os tem, esses problemas. Não é? Já tens filhos com 10 mulheres, já estás doente, já te ameaçaram de te matarem no vizinho porque você ficou, já tiveste tala, por exemplo. Você já tem problemas. Eu identifico os teus problemas e depois te apresento problemas, te apresento soluções. E assim você vem para a minha igreja. Cada vez mais, no nosso país, nascem igrejas, não porque essas igrejas criam problemas, não. Elas identificam problemas que já existem, estão ali, e depois te apresentam a solução. Porque dizer que as igrejas criaram os problemas, a Igreja Católica criou os problemas, é dizer que os africanos são muito ingênuos, somos muito ignorantes. Quer dizer que, encontraram-nos como se fôssemos tábua rasa, disseram-nos aqui isso aqui é problema, isso aqui não é problema. Quer dizer, nós não éramos ingênuos, né? Nós tínhamos consciência das coisas. Okay? Agora, eles foram inteligentes em identificar os nossos problemas e apresentar soluções. Você tem isso aqui, o que você está a sentir agora é paludismo. E a solução desse problema está com esse medicamento aqui. E eu provo, passo a palavra e ponto. Assim, cada vez mais pessoas vêm para a minha igreja. Portanto, não concordo muito em dizer que o cristianismo, o budismo, os muçulmanos, o islamismo, o judaísmo criaram problemas. Eu penso que eles foram inteligentes em identificar problemas e depois, claro, venderem a cura. Então, que te apresentar o problema e depois te apresenta a solução. Não sei se está a perceber. Então, por isso é que começa do pecado lá de Gênesis. Aí começam os problemas e depois ela te apresenta a solução. Só que é preciso perceber que as soluções dessas questões religiosas ou filosóficas não é algo concreto.
Não é o concreto. Por isso que eu estava querendo dizer, cada povo apresenta uma perspectiva. Ok. Assim como Claro, concordo aqui com o Candiba que eu vou dar uma solução que me dá benefícios, né? Eu conheço 10 livros sobre a ansiedade, vou-te mostrar o livro que eu escrevi, claro, né? Porque eu também quero ganhar dinheiro com isso, né? O cristianismo, o budismo, o islamismo, o judaísmo têm soluções diferentes para o mesmo problema, né? Porque eu quero que você faça parte da minha tribo, ok? As religiões são tribos. Tanto concordo aqui com o Candiba, com o cristianismo apresentou a dela. Exatamente. Espiritualidade. E é o normal, né? Porque as religiões são várias, né? Eu vejo o problema e te apresento a minha. É como na política, né? Vários partidos, todos os partidos estão a ver o mesmo problema e cada um apresenta a sua solução. Portanto, é um fato normal, é o normal da sociedade, ok? Para quem quer formar a sua tribo, ok? Ponto. Enquanto nós não formamos as nossas tribos, ou se formamos, foram destruídas, mas também aqui chegaremos lá, porque eu acho que tanto o Candiba e o Gênio falaram disso. Deus não te pede nada, não precisa nada de ti. Aquilo que estamos a falar, tem que ir na igreja adorar, jejuar, pedir, é ideia do homem. É um Deus construído pelo homem. Concordo. Deus não te pede nada. E ir para a igreja jejuar é ideia do homem. Ponto. Concordo muito bem. Agora, as igrejas são também lugares de calma, de reflexão. Há pessoas que vivem em uma casa tão barulhenta e precisam de ter momentos de reflexão. Às vezes não tem praia, não tem jardim. E sabem que há templos, há lugares calmos. Né? Então não estou a falar aqui de igrejas que fazem muito barulho também, não. Estou a falar de igrejas calmas. Tem pessoas que, por exemplo, precisam de ouvir assim, um conselho, alguma coisa sobre... Eu, por exemplo, Joaquim, vou à igreja, grande parte, estou a falar baixo, só para ouvir a homilia. Porque eu quero ouvir alguma coisa, quero aprender. Eu sou um apaixonado por aprender. E quando eu quero aprender questões religiosas, eu vou para a igreja. Ou isso o padre, ou isso o pastor. Perceber? No entanto... Precisa que você esteja ali para lhe servir. Esse não precisa. Sim, precisa que você esteja na igreja para lhe servir, porque para servir significa fazer parte da tribo, contribuir para as despesas da igreja, e não precisa de ti, ok? Mas eu também posso ir por vontade minha, por minha própria necessidade. Não porque eu tenho noção de que se eu vou para a igreja, vou ter que contribuir, vou ter que pagar o dízimo, pagar o quê? Porque eu sei que a igreja tem custos e se eu vou para aquele espaço, aproveitar aquele espaço, vou pagar por isso. Pagar é justo, ok? Você quando vai para a igreja, que é um espaço que está limpo, bem cheiroso, está climatizado, tem um pastor que está a falar, você está a usufruir de um serviço. Tens que pagar. Longe daqui da espiritualidade. Agora, o errado é você pensar que o dinheiro vai para Deus. Não, o dinheiro vai para pagar os custos da igreja. É preciso ter também essa consciência, para não pensar que você é um completo alienado. É tipo você aqui me encontrou, achas que se você ir vai me fazer falta? Tá a ver? Achas que te dá um pouco de comida, tipo, eu preciso me agradecer? Espera ali, então estás a dizer que eu não deveria te dar e que se eu estou a te dar é porque é uma obrigação. É que nem, por exemplo, a tua filha te agradece tanto porque meteste pão na mesa. Tipo, isso é natural, é normal isso? Vê a tua filha que cai de joelho, meu pai, fly! Muito obrigado, papá, por me dar comida, a te pegar nos pés, ela está a se arrastar. Você como pai, olha ainda para a tua filha, tipo, é agradável isso? Como você se sente? É verdade que alguns exageram na igreja, nos pedidos também, gritam, dançam-se, rolam, alguns exageram na igreja, okay? Como se fosse mesmo uma filha, como que ele aqui explica, exagero, que nenhum pai gostava. Agora, os pais precisam de ouvir da filha, do filho, um obrigado. Não porque ele quer ouvir obrigado, mas como sinal de instrução. Sempre que alguém te fizer alguma coisa boa, você agradece. Sinal de gratidão, ok? E a gratidão, porque também é um dom. As pessoas só sabem pedir. Tanto a Deus, que se eu acredito que Deus fez maravilhas em mim, eu consegui aquilo porque eu pedi. Se eu acredito nisso, a fé é uma questão que também aqui se calhar não se discute, porque a fé é uma crença de alguém para com o outro. Se eu pedi e me deram, eu agradeço. Obrigado por isso. Okay? Assim como também um pai, minha filha, quando me fala papai obrigado, eu me sinto bem, fico feliz. Primeiro porque dei à minha filha, segundo porque eu sei que a minha filha está educada, é educada. O normal, quando você recebe alguma coisa de alguém, é dizer obrigado. Então tem um sinal de que está a perder alguma coisa, não é? Acho que é isso, né? Agora, que alguns exageram, sim, exageram. Estás a ver? O que nós pensamos, depois emanamos na própria realidade. Por isso é que muitas coisas da Bíblia acontecem na vida do cristão. O demônio é dele.
Nunca, não vê um árabe dizer que está perseguindo o demônio. É o cristão, porque ele da Bíblia é dele. Satanás está sempre perseguindo a vida dele. Nunca vi um chinês a dizer, olha, o Satanás me apareceu. É o cristão. Em relação a isso, vou dizer que várias religiões, várias culturas religiosas acreditam na força espiritual maligna, ok? E lá onde há espiritualidade, crença em um ser sobrenatural, em Deus, também haverá sempre uma crença na existência de um Deus do mal, ok? Os muçulmanos, os judeus acreditam na força do mal. Okay? Não chamam pecado, não chamam diabo, chamam outro nome. Os cristãos, ponto, para coisas mais é o diabo, que é a força do mal, ok? Muitos mitos africanos também falam das forças do mal, ok? Também dizem que a natureza é má, quando, por exemplo, cai um raio solar, né? Quando queima uma aldeia toda, mata animais, casas e não só. O africano também acredita na força do mal, ok? Agora, se é um Deus do mal, se é o diabo, ponto, isso é uma questão que se discute, ok? Mas que dentro da africanidade, da cultura africana, se acreditava e se acredita na força do mal do ponto de vista espiritual, isso é verdade. Não é? O africano sempre acreditou na existência de um ser superior a si, um ser espiritual, que é acima da sua realidade humana, e também acreditou sempre na existência do mal, ok? Tanto que, ponto, a própria feitiçaria, que é uma tradição nossa que visa curar doenças e não só, também sempre foi usada nas guerras, do ponto de vista espiritual, para derrotar o outro. Também foi usada como arma de derrota, ok? E acreditava-se no Deus do mal para fazer a fórmula da feitiçaria, para poder colocar, por exemplo, uma tala no pé de alguém, para poder fazer... É natureza. Também é tudo feito pela natureza, e em África sempre se acreditou na existência de Deus do mal, de espíritos maus, ok? No entanto, não quero acreditar que o espírito mau, o diabo, né? Alguém pode chamar de diabo, outro pode chamar um outro nome, alguém pode chamar Deus do fogo, Deus do mal, Deus do... Os nomes podem variar, mas que se acreditava em África na existência de forças malignas e também espirituais, isso é verdade, ok? E que em outras religiões, apenas os chineses acreditam na ideia de que tudo que acontece ao homem é culpa do homem, é culpa da sua própria ignorância também, é culpa da sua falta de perdão aos seus irmãos, mas em outras religiões, e em africana em particular, acredito eu que sempre se acreditou na existência de forças do mal, e também do ponto de vista espiritual, digamos. Como é que você, por exemplo, dá o nome? Qual é a importância do nome dentro da tua cultura? A vossa comida, o que é que vocês devem não comer dentro da vossa própria cultura? Por que é que não devem comer? Qual é a visão de Deus dentro da vossa própria cultura? Já que a cultura vai, hoje em dia, no termo comum, vamos dizer em geral, que é o que representa o vosso sistema religioso. Eu estou a fazer perguntas. Quais são as nossas? O que é fico? O que é quenji? Na mucanda? O que é isso? Ensinam isso na igreja? Não. Então, o que nos ensinam na igreja é herança judaica, tradição judaica. É sobre os judeus. Nós temos que produzir as histórias dos judeus, como é contada, acreditar como eles acreditam, da forma como eles falam, e é a verdade absoluta, ponto final. E as nossas, onde é que estão? Eu vou deixar essa pergunta para o ar. Eu concordo que não ensinam, e não ensinam porque concordo, a religião, o cristianismo não é uma religião puramente africana, ok? E a religião, ponto, ensina dados culturais, como aqui também falou muito bem ele, né? Agora, se existissem e se existem religiões puramente hoje de matriz completamente africana, essas religiões deviam ensinar, e penso que ensinam, as questões do casamento e não só, não é? A África e países de língua portuguesa estão a sofrer todos os dias uma completa aculturação, okay? Cada vez mais o casamento tradicional vai perdendo valor. Por quê? Porque nós também estamos a desvalorizá-lo
quando cobramos aquelas cartas exageradas, até o rapaz já não casa, percebe que vai receber uma carta daquelas que violam a nossa própria cultura matrimonial, ok? Portanto, quando há ausência do nosso, o do outro serve, ok? Razão pela qual na igreja não te vão ensinar as questões puramente africanas, porque a igreja não é, essa igreja que estamos a falar aqui não é africana. O ser humano é um ser que nasce com a necessidade de submeter a uma identidade superior. E esse procedimento de como ele deve se submeter é que é aspecto religiosidade, que são um conjunto de práticas que o indivíduo vai ter que se dirige a uma divindade que ele conhece como Deus. Essa necessidade de querer prestar culto, falar, só o fato de termos essa conversa sobre espiritualidade, nós estamos a ter um clamor psicológico de alguma coisa que é a nossa necessidade primária. Nós temos essa necessidade de querer ter um Deus. Concordo que nós temos necessidade de querer ter um ser superior a nós, um conselheiro, que é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso padrinho, é o conselheiro espiritual. Então, se existe um ser supremo, maior ainda do que todos esses, nós preferimos, ok? Todos nós temos essa necessidade, ok? E agora, que é a necessidade número um, não concordo que seja número um, não é? Portanto, não é número um. Agora, que é uma necessidade de buscar por um apoio espiritual, geralmente quando estamos na dúvida, isso é verdade, vamos ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso avô, ao nosso guia espiritual, a um Deus, isso é verdade, nós temos necessidade de buscar por um apoio espiritual. Dizer que o homem vem primeiro, depois vem a religião, eu vejo aqui uma limitação no pensamento a respeito do assunto, porque o homem naturalmente, em si só, ele já é religioso. Porque William James, psicólogo, estudando... Podemos fazer cortes e tal? Ok. Se só documentar... Entre Deus e a religião, que veio primeiro, essa questão é muito interessante, ok? Porque nos remete a outras questões, né? Aqui já entramos para a filosofia, né? A busca da razão última. Quem veio primeiro, a religião ou Deus? Que é religião? Não, o facto de simplesmente estarmos religados a um ser espiritual, ok? Partimos dali. Então, vou me perguntar, então, para mim, quem criou o mundo? Ok? Se foi Deus, ou eu acredito na criação de Deus por via criacionista, Deus criou o mundo em 7 dias, ou se eu acredito que o mundo foi criado pela ciência, ou então por questões científicas, como por exemplo as teorias de Big Bang e outras teorias que existem por ali. Portanto, a minha resposta sobre quem criou o mundo vai também ditar, de facto, quem veio primeiro é a religião ou é o homem. Se eu acredito que quem criou o mundo é Deus, como eu, Joaquim, acredito, logo vou dizer que a religião surge primeiro, porque a religião de estar religado a alguém, se eu acredito em Deus, e Deus é também uma religião, okay? Porque religião significa estar ligado, religado a alguém, ok? E ao estar religado a alguém, é uma religião que é Deus, Deus tem as suas normas, existem os mandamentos naturais, não é? A lei natural, não matar, proteger a natureza, isso e aquilo. Portanto, as leis naturais também fazem parte da religião Deus, não é? Porque se nós formos aqui para o sentido etimológico da palavra, estar religado, portanto, cada um está religado a alguma coisa. Alguém está a Deus, alguém está a Cristo, alguém está a Mohamed, alguém está, portanto, a várias figuras, a uma árvore, a um fogo. Estou religado, estou ligado a alguém, a uma pessoa, a um ser superficial. Portanto, se eu acreditar que Deus criou o mundo, então a religião veio primeiro. Porque a natureza traz também as suas leis, as suas normas, né? Tem que obedecer isso, né? A lei da gravidade, por exemplo, tem que obedecer. Pô. Se eu me jogar aqui, vou morrer porque existe uma lei da gravidade, né? Vou respeitando as leis da natureza. Depende muito da tua perspectiva, quem criou o mundo para ti, de onde é que nós viemos, né? Interessante essa colocação. Se sou documentalmente considerado como alienado, eu sou. E com muito prazer por ser cristão. Eu vou te dizer por quê, tá bem? Fly, vamos ser sérios. Toda essa abordagem que estamos a ter aqui, no ponto de vista ideológico, é bonita. Mas é importante que as nossas abordagens tenham capacidade de resolver problemas. Vamos olhar. Me mostre, isso é sério. Vamos fazer um estudo. Se tem pessoas estudiosas lá em casa. Ok. Eu tenho razões para ser cristão, vou te dizer porquê. Eu teria tudo. O teu país foi colonizado pelo cristianismo? Eu teria... Certo.
A voz de fundo do Kandimba, concordo, ao dizer, ele disse que ele é orgulhosamente ser cristão, ok, por motivos que ele entende e, claro, vai justificar daqui, já saberemos, mas a voz do fundo do Kandimba, é Kandimba, não é? Ao dizer você é cristão porque teu pai foi colonizado, é verdade, ele é cristão porque o pai foi colonizado, porque nós somos cristãos porque a religião dos nossos pais é essa, nós herdamos a religião dos nossos pais. Os nossos pais herdaram também essa religião de alguém, dos seus pais. Os seus pais herdaram de alguém. Depois alguém lhe foi incutido porque não tinha outra religião. Porque primeiro foi necessário apagar as nossas religiões, as africanas, preciso apagá-las todas, não ter nenhum vestígio, e depois deixar um espaço em branco, não há religião nenhuma, depois incutirem aquela. Ou então dizer assim, pô, ainda confessas a tua, mas a tua é pecaminosa, porque a tua é quimbanda, é de feitiçaria, é atrasada, portanto, é preciso primeiro apagar a tua religião, depois incutir a outra. Só que com as gerações que vão passando, vão agora passando a religião que lhes foi imposta e não aquela que nós tínhamos. Agora, também é que é uma questão. Nós éramos assim tão ingênuos que fomos capazes de nos tirar a religião. O que é que faltou em nós? Éramos ignorantes. Como é que eu tenho uma religião, eu creio nesse Deus, surge alguém e me diz que o teu Deus é atrasado e eu aceito. O que aconteceu connosco? Ameaçaram-nos. O que aconteceu? Nós tivemos, claramente, alguns séculos, alguns sobas, alguns líderes, alguns reis que primeiro aceitaram a religião, aquelas pessoas que tinham poder sobre nós, poder natural sobre nós, aceitaram a religião que lhes foi vendida e eles passaram para nós. Portanto, cada comunidade, cada tribo tem um líder espiritual, uma autoridade. No momento em que a minha autoridade, por exemplo, meu pai, meu avô, meu tio, aceita uma religião, eu, porque tenho ainda capacidade intelectual muito inferior a dele, e também ideológica não sou, eu aceito a religião que o meu tio, o meu avô, o meu sogro, o que herdou. Nós, até hoje, eu cristão também sou cristão porque meu pai é cristão, meu pai também é cristão porque herdou, mas houve alguém que lhe foi imposto, ou então houve alguém que chegou numa altura em que não tinha nenhuma outra religião nossa e percebeu que existia aquela e segurou naquela. E ponto final. Ok? Tudo para ser pior se não fosse o cristianismo. É minha experiência. Eu já não estou a falar os outros. Cada um tem os seus motivos, mas acho que está na hora de cada um expressar aquilo que é o seu motivo. Eu tenho as minhas razões para ser cristão porque a minha vida é uma própria experiência disso. Fly, se eu banir o cristianismo da minha vida, eu não vou ser fiel à minha mulher. Essa é boa. E eu concordo com ele, sabe por quê? Porque o cristianismo condena a poligamia. Porque o cristianismo é uma religião monogâmica, você só pode ter uma mulher. Mas as religiões africanas, em África, por África original, a poligamia é aceite. Mas atenção, tanto o cristianismo como qualquer outra religião africana, de matriz africana, a cultura africana, também condena a traição. Quando você tem uma esposa e uma namorada, quando você trai a tua mulher e és polígamo nesse sentido, mas estás a errar não só contra o cristianismo, que é a tua religião, também contra a nossa própria ancestralidade. Porque nós também, africanos, apesar de legalizarmos a poligamia, aceitamos a poligamia, nós não aceitamos a traição. Aquele africano que é polígamo, as suas mulheres todas sabem que elas são 2, 3, 4, 5. Elas sabem. Ele, quando vai dormir na outra casa, a outra mulher sabe. No Senegal, o presidente tem 2 mulheres. As 2 mulheres sabem-se, conhecem-se. Okay? Logo, o cristianismo, a africanidade, como quiser chamar, as religiões, a cultura africana aceita a poligamia. O homem pode ter 2, 3, 4, 5 mulheres, até quantas ele quiser. Mas ele deve ser fiel a essas mulheres. Como? Elas têm que saber que têm parceiras. Tem umas outras. Agora, eu sou cristão, só tenho uma mulher, mas namoras com outra, é traição. É traição. Tanto na cultura africana, ter 2, 3, 4 mulheres e outras não saberem, também é traição. Também é traição aqui no cristianismo. Portanto, cada religião tem os seus padrões, tem as suas leis. Assim como também a natureza tem também as suas leis. Né? Agora, ele
é fiel tanto no cristianismo como na cultura africana, ok? Ele é fiel nos dois sentidos. Portanto, eu sou só leal a ela porque Deus da Bíblia ensina-me a não olhar para as outras mulheres com intenção impura. Deus da Bíblia me ensina a não adulterar. Ponto. Concordo com ele porque ele compreendeu e entendeu a lealdade da sua esposa a partir do cristianismo. Mas na cultura africana, no afrocentrismo, no panafricanismo, portanto, também a lealdade é um valor inegociável. Mesmo o polígamo, como disse já anteriormente, também é leal às suas próprias esposas. Ele não arranja a outra mulher sem que as demais saibam. Portanto, agora ele está quer dizer apenas que conheceu a fidelidade, conheceu o sentido de ser fiel à sua esposa no cristianismo. Estou a dizer isso. Eu só não mato pessoa, que é um plágio que a nossa Constituição faz, porque a Bíblia ensinou-me a não matar, preservar a vida. Nossa. Eu tenho receio, não consigo. Portanto, não matar, preservar a vida, portanto, não é um decreto, um mandamento cristão. Portanto, é uma lei natural. A natureza nos obriga a protegermos os nossos filhos. Você vê que o cão, o boi, o porco, o jacaré, as cobras cuidam dos seus filhos, não matam os seus filhos. Portanto, não matar os nossos e matar aqueles que nos ameaçam é uma lei natural. Portanto, agora, aqui ele está a dizer que aprendeu isso no cristianismo. Não está a dizer que em África não existe isso, não. Ele aprendeu, porque até aquela questão, né, do herdar, eu herdei, porque havia alguém que chegou numa altura em que não tinha nenhuma religião, porque todas as religiões foram mortas, porque era preciso matar a outra religião para você implementar a tua. Se eu quiser criar um partido político, ou uma religião, seja qual for, eu tenho que, ou por exemplo, um produto, uma caneta para poder aqui vencer aqui a BIC, por exemplo, eu tenho que dizer que esta aqui, a minha caneta, tem propriedades que ela não tem, essa é a melhor, porque passa isso e aquilo. A tinta dura 100 anos. Eu tenho que conseguir eliminar o desejo da pessoa querer usar aquele que já existe. Portanto, ele só está a dizer que conheceu o cristianismo, conheceu esses valores, essas leis, não é? A partir do cristianismo. Falar mal de alguém, descaracterizar, porque a Bíblia ensinou-me a não dar falso testemunho. Temos documento, temos experiência. Olhem para Angola. Não existe, isso está a ser estudado por ateus, porque tu mencionaste em 2022, é uma data muito histórica. Foi nesta época que começou-se a discutir a ideia de ter um sistema de ensino longe da Bíblia. E isso começou na Revolução Francesa. Chegou aqui muito tarde, porque antes da Revolução Francesa, e nós aqui chegou essas ideias tarde. Um mundo sem a Bíblia. Porque tu sabes muito bem, a priori, a base da nossa educação era cristocêntrica. Nós crescemos, quer seja aí na católica, mas de alguma forma aqueles princípios nos salvaguardaram. A corrupção moral em Angola, ela estendeu-se tanto na política, quer seja na sociedade, quando a Bíblia começou a ser tirada das famílias angolanas. Não, isso, claro, não concordo porque o desvio moral não tem nada a ver com a religião que você pertence, tem a ver com as ofertas que você recebe. Quando eu digo que em África existiu alguém que colaborou para que fôssemos colonizados, é porque aquela pessoa que colaborou para que fôssemos colonizados, para que nossas religiões fossem vendidas, colaborou com a oferta que lhe deram. Deixou-se corromper, ok? Os seres humanos, na política, deixam-se corromper em função das ofertas que recebem. Okay? Foram aliciados. E aquela oferta foi muito maior em relação ao seu compromisso para com o seu povo, para com a sua cultura e não só, ok? É que nós nos fazemos vender porque a oferta foi maior do que a nossa própria crença, nossos valores, até inclusive na própria Bíblia, seja lá qual for, ok? Há corruptos em toda a parte da África, na Europa, na Ásia e não só, que todos os domingos vão para a igreja. Continuam a acreditar na Bíblia, confessam a Bíblia, mas quando vão lá para a função pública, o dinheiro do Estado vai para o seu próprio bolso. Okay? Isso quer dizer simplesmente que eles não acreditam profundamente naquilo que eles leem na Bíblia. Não concordo aqui com as afirmações do meu irmão. Observe essa questão. O nível de prostituição aumentou. As cadeias ficaram cheias. Isso são dados, mano. Não é a fome. Tu vais perceber, deixa-me dizer. Não é o problema da política.
Por favor, permita. Sim, é por causa da política, da fome, do desemprego e não só, ok? Lá onde falta emprego, principalmente, as pessoas vendem-se, ok? Portanto, não concordo com o meu irmão aqui que é por falta da religião. A religião é claro, é um antídoto cristão, é um antídoto que vem resolver alguns problemas. É verdade que muitas pessoas foram salvas a partir das igrejas, okay? Hoje, ok? Mas aqui temos que ler esses problemas aqui pela causa. Portanto, as pessoas são prostitutas, roubam, são corruptas porque vendem-se. É por causa da necessidade e, em alguns casos, por causa da ganância. No entanto, não é que faltou Bíblia, portanto, somos todos agora perversos, que isso também seria completamente um disparate. Portanto, os africanos são gatunos e prostitutos porque falta-lhes a Bíblia. Não faz sentido nenhum, desculpa. É a Bíblia. Cultura pedagógica é importante isso. Coma mais vegetais. Vai ajudar a controlar o seu temperamento. É importante isso. Converse com prostitutas. Vai lá, faça isso. O Fly Podcast vai na rua, faça estudos. Façam observações sociais. Isso são experimentos mais claros. Por quê? É uma ideia, tudo bem. Ancestralidade, tudo bem. Resolve problema de quê? Ok. Por favor, é eu que estou na linha de raciocínio. Okay. Repito, coma bastante vegetal, vai te ajudar muito. Cultura pedagógica, tá bom? É melhor. Se eu, como cristão... Tanto o cristianismo, o panafricanismo, o afrocentismo, tudo que for, surgem para resolverem problemas. Surgem porque identificaram problemas e resolvem problemas, ok? Tanto quando ele pergunta aqui, o panafricanismo resolve o problema de quê? Problemas que surgirem. Os seres humanos, por natureza, vivem em problemas, porque os seres humanos são imperfeitos e os imperfeitos cometem erros vários. Logo, a cultura africana, eurocentrista e não só, vai adicionando no seu manual, né, de orientação, a Constituição, na sua lei, no seu código de orientação, né, conduta, pode ser a Bíblia, pode ser a Constituição, pode ser um livro qualquer, né, cada cultura, cada organização precisa de um livro de conduta. Cada dia que surge, porque também cada dia que surgem novos comportamentos, novos crimes, novos acertos, vai se atualizando os problemas e também possíveis penas e soluções, ok? Logo, as culturas e religiões africanas, asiáticas, não só, resolvem problemas que forem surgindo, pontuais, porque o ser humano vive cometendo erros, vive falhando, por ser imperfeito. Logo, tem que haver um juiz que vai anotando os problemas e a possível pena, ok? Por isso é que depois dizem, não, nós criamos o problema, depois vendemos a cura. Não, alguns identificam os problemas que estão ali e depois trazem possíveis curas, ok? Como eu disse no princípio, né? As igrejas que vão surgindo cada vez mais surgem porque identificam problemas e veem que há uma solução que não está a resolver, mas também vendem outra solução, ok? Que prefere ter a educação cristã, estiver errado, que eu continue errado nesta posição. Esta declaração é muito forte porque demonstra que ele terá sido salvo, ou foi salvo, teve um problema que conseguiu ultrapassar por meio de ensinos religiosos, por meio de acolhimento de uma igreja, de uma escola religiosa e não só. E nós temos que respeitar esses momentos, ok? Eu tive um problema de saúde, eu tive um problema social e me envolvi em alcoolismo, prostituição e pornografia, não só. Hoje ultrapassei porque passei por uma terapia de uma igreja e não só. E nós temos que ter a sensibilidade de reconhecer estas declarações, porque as igrejas resolvem sim problemas que identificaram, problemas que criaram, problemas que não criaram, mas sim também resolvem problemas. Até porque as igrejas só existem até hoje, a Igreja Católica só existe até hoje, porque resolve problemas todos os dias, espirituais, financeiros e não só. Se não resolve esse problema, não estava até hoje, ok? As empresas, as igrejas, as ONGs só existem até hoje, têm 50 anos, 20 anos, 30 anos, porque elas resolvem problemas e as pessoas acham elas úteis, por isso é que elas existem. Sim. A questão, a ideia da ancestralidade, a preservação da nossa cultura, dos nossos princípios, da nossa língua, claro, isso é bonito, a nossa identidade, isso é lindo. Mas quando se fala de cristianismo, nós temos que ver pelos efeitos que ela tem na vida das pessoas, mano. Todos os dias, não existe uma instituição que mais contribui para a reeducação, para a construção de uma personalidade aceitável, cidadãos conscientes do que as instituições religiosas. Pesa, embora as igrejas tenham os seus problemas.
Interessante, nada mais a acrescentar. Faz um like, subscreva, estamos juntos. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe como sempre. Amém. Se gostavas que eu gravasse mais reações, diz-me aqui em comentários. Aqui, em termos de último comentário do que ele disse, ponto, as igrejas precisam resolver problemas, ajudar sociedades para terem motivos de continuar a existir. Se não fizerem isso, deixam de ter motivos de existir. Depois, claro, os crentes vão para aquelas igrejas que resolvem problemas e assim fecha a igreja católica. Portanto, nada é grátis, não há almoços grátis. As igrejas fazem isso de forma estratégica. Tem que permanecer, e para permanecer tem que trabalhar. Por bem ou por mal, por amor ou por não, mas tem que trabalhar. Ponto. Muito obrigado, até já, família. Estamos juntos.